Meus amigos, minhas amigas, infelizmente, hoje para receber do INSS qualquer tipo de pedido, só depois que você estiver morto. É uma situação que existe. Eu vou compartilhar com vocês aqui. E é claro, como sempre, vou trazer as soluções para os casos, vou trazer qual a melhor alternativa, a melhor saída no momento que ninguém queria passar por isso. Então, se você ficou interessado, vai me acompanhar até o final desse vídeo. Não esquece de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe as nossas famílias. Vou deixar um convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal, mas quer receber vídeos iguais a esse para ficar informado. Aproveite essa oportunidade agora, já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Gratidão a todos que já são inscritos e que participam, deixando aqui os seus comentários e compartilhando os vídeos. Infelizmente, nem sempre os beneficiários do INSS conseguem usar os seus direitos que foram conquistados ao longo da vida. Hoje, nós temos aí centenas de milhares de pessoas que estão cobrando o direito referente ao direito que era dos seus pais ou dos seus avós falecidos. É uma realidade e essa situação ela acaba gerando direito para os herdeiros. É isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo e peço que você deixe aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação. Quando o beneficiário, a pessoa que tem direito no INSS, infelizmente vem a falecer, a pessoa morre, mas já havia feito o pedido administrativo, o pedido dentro do INSS para receber a sua aposentadoria, mas infelizmente aí morreu antes de começar a receber, é uma das situações. E a outra situação que pode acontecer é quando o segurado ele morreu no curso de um processo na justiça contra o INSS. A pessoa já havia pedido o direito dentro do INSS, teve o pedido indeferido negado, procurou a justiça para conseguir o seu direito, mas infelizmente veio a falecer no meio do processo. É uma situação triste, injusta e que demonstra a ineficiência da administração pública, tendo em vista principalmente o fato de que isso acontece com certa frequência, não é nenhuma novidade. Em especial, esse canal eu costumo trazer as experiências que eu vivi dentro do escritório de advocacia ao longo de 17 anos. Então, portanto, não tem nenhum vínculo com o meu trabalho. Aqui eu compartilho as experiências para que vocês usem isso para que sejam aí ajudados. Então vamos lembrar aqui que ao contribuir a vida toda e não ter os seus direitos reconhecidos, infelizmente isso vai causar aí muita dor e sofrimento para essa pessoa e para os seus familiares. O trabalhador que deveria ter recebido todos os seus direitos não deveria ter passado por isso. A dor aí, a angústia de quem passa sem muitas vezes não poder trabalhar, seja por uma doença ou por uma idade avançada. E isso também é possível gerar até mesmo danos morais, indenizações, não apenas o dinheiro que a pessoa deveria ter de direito dentro do INSS, mas indenizações, porque como eu disse, as pessoas infelizmente têm que trabalhar doente, as pessoas vão trabalhar doentes porque o INSS não reconhece aquele problema. Ainda, acho que essa semana eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto, onde o próprio INSS afirmou em uma nota que ele não reconhece, através da sua perícia médica, a doença da pessoa, mas sim se ela pode ou não trabalhar. É uma situação horrível, mas como eu disse a vocês, pode gerar até danos morais na justiça. Temos que destacar ainda que uma decisão recente do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, reconheceu os direitos dos herdeiros de entrarem com pedido de revisão da aposentadoria de quem já morreu. Muito embora lá na reforma da Previdência eles queriam tirar esse direito, foi reconhecido na justiça, portanto até mesmo a revisão da aposentadoria da pessoa falecida.
Eles receberiam, portanto, o retroativo até a data da morte. Isso ainda daria reflexo, por exemplo, na pensão por morte gerada, se fosse o caso, aumentando aí os valores dos atrasados, também aumentando o valor da pensão. Mas para buscar esse direito, o herdeiro precisa ser habilitado no processo. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui, advogados especialistas na área trabalhista e também previdenciária, para a pessoa que possa buscar o direito daquela pessoa que faleceu, aquele herdeiro, existe todo um outro processo. Na realidade, é feito um novo processo dentro daquele processo que existia. É um segundo trabalho. Muitas vezes as pessoas não valorizam esse tipo de ação e acham que o advogado tem a obrigação de dar continuidade, mas nós temos que levar em consideração que é um novo trabalho. Tem que detalhar aqui que é importante você procurar o advogado, né, que estava no caso, e reunir todos os parentes da pessoa que infelizmente veio a falecer, juntar tudo ali. O sucessor precisa informar para o juiz que o parente faleceu e se habilitar no processo para tocar isso aí em nome dele, para levar esse processo para frente. Então, uma vez que a pessoa faleceu, se tinha um processo no INSS ou na justiça, tem que se habilitar os herdeiros. Eu vou explicar para você, né? O autor da ação aí, ele tem que ter filhos vivos, netos, né, que podem receber esse retroativo. Pode ser a esposa, pode ser, enfim, todas aquelas pessoas que tenham ali o direito de receber, que sejam pertencentes ao núcleo familiar. Nós sabemos que sem esse tipo de ação não tem como. Quando um herdeiro, aí, um beneficiário do INSS morre deixando direitos para receber, os herdeiros podem se habilitar nesse processo para receber os valores. São casos em que o falecido tinha feito um pedido, como eu disse, no INSS para receber a aposentadoria e morreu antes de ter direito recebido ou estava com algum processo em curso, na justiça, por exemplo. Entre os motivos do processo contra o INSS, existem casos em que o beneficiário pediu a aposentadoria por invalidez e não conseguiu. Trabalhou doente, infelizmente, em muitos dos casos. E, posteriormente, veio a falecer exercendo atividades, mesmo sendo portador de doença grave, que a perícia do INSS alegou que a pessoa não tinha nada, então a pessoa foi obrigada a trabalhar. Nesse caso, por exemplo, como eu disse, cabe até indenização por danos morais. Mas como é feita essa habilitação? Para receber os direitos deixados pelo parente que faleceu, o herdeiro deve ser habilitado no processo, deve fazer parte do processo. É como se você colocasse os herdeiros dentro do processo. Para isso, é necessário você procurar o advogado aí do falecido, ou uma pessoa de confiança, se ele não tinha processo na justiça. Se for no caso do processo ser no INSS, você vai procurar uma pessoa da sua confiança. Se for o caso de já existir esse processo na justiça, o próprio advogado já está dentro do processo. Eu aconselho que seja ele, até mesmo porque ele tem que ser pago pelo serviço que ele fez ali, então nada mais justo que ele continue fazendo esse novo trabalho. Quando os dependentes aí, eles se habilitam para receber os valores do falecido, que não recebeu em vida, e isso é feito, esses valores são até a data do óbito. Esses valores serão pagos para aquelas pessoas que seriam dependentes caso aí houvesse, por exemplo, uma pensão por morte. Quem são os dependentes? São o cônjuge, companheiro, filhos ou irmãos menores de 21 anos ou inválido que tenha uma deficiência intelectual, mental, uma deficiência grave, e até mesmo os pais. Na falta de algum desses, é feita a habilitação aí dos seus sucessores, as pessoas que têm direito, de acordo com o Código Civil. É por isso que é necessário, tem que ser feito por um advogado. Para que os familiares aí corram atrás desse direito de beneficiários do INSS que estão falecidos, é importante que os herdeiros estejam informados sobre o processo. Por isso, uma dica muito importante é que os beneficiários compartilhem informações do processo em curso com seus familiares aí de confiança. Olha, estou buscando a aposentadoria no INSS. Olha, eu tenho um processo na justiça com um advogado. É legal estar compartilhando essas informações.
Por meio aí do aplicativo Meu INSS, se você tiver o acesso, o herdeiro pode pedir os valores do benefício que não foram sacados pelo beneficiário até a data da morte, por exemplo, no caso em que a pessoa morreu antes de sacar o pagamento do mês e os valores referentes a alguns dias aí que teria direito. Lembrando aqui, se a pessoa chegou a começar a receber o benefício, compartilhe essa informação, nunca receba. Primeiro, que isso é crime. Então, portanto, não deve ser sacado o valor após a morte do beneficiário. Tem que se fazer a habilitação dos herdeiros. O que seria essa habilitação dos herdeiros? Como eu disse, se não tem o processo na justiça, você vai procurar um advogado da sua confiança. Se já existiu o processo, é o próprio advogado que vai fazer isso. Você vai levar lá ao conhecimento do advogado. O advogado não tem como adivinhar que a pessoa faleceu, infelizmente. Não temos como fazer isso, informar as pessoas. Então você deve informar o falecimento para o advogado, para que ele providencie, através de uma cópia do atestado de óbito, onde vai estar relacionado todos os herdeiros, a habilitação desses herdeiros. O que é essa habilitação? Cada daquelas pessoas que têm direito vão ter que assinar a documentação para dar entrada no processo, para fazer parte desse processo. Muitas pessoas têm a ilusão de que vão ser enganadas, de que isso e aquilo, e não querem ajudar. Esses processos, às vezes, acabam sendo arquivados. Tem pessoas que recebem aqueles que participaram da ação, aqueles que não participaram, o dinheiro fica para o Estado. O advogado obrigatoriamente vai receber o pagamento dele, porque ele fez o trabalho. E, infelizmente, por um mundo de desconfiança, as pessoas acham que estão sendo passadas para trás, acreditam, por exemplo, tem que ser colocado uma pessoa como sendo o primeiro ali. Não significa que essa pessoa vai receber o dinheiro por alguém ou vai representar o processo, não é isso. Aqui tem que haver primeiro o nome, pode ser um filho, a esposa, esse nome vai ser o primeiro ali, vai encabeçar a ação. Por exemplo, fulano de tal e outros, não significa que essa pessoa vai comandar nada, mas existe aí toda uma ação humana que atrapalha esse tipo de ação. Única e simplesmente é feito, então, portanto, uma documentação de cada uma dessas pessoas, uma procuração, falando que essas pessoas têm que participar do processo. É isso que você vai assinar, uma procuração para o advogado representar você. Ele vai ser o seu representante dentro do processo, e essas pessoas, assinando essa procuração, essa autorização, elas passam a fazer parte desse processo. Então é um processo que já existia, foi feito todo um trabalho, e agora é feito um novo processo em que os herdeiros fazem parte do processo, e isso é a habilitação de herdeiros. Único e simplesmente você fazer parte desse processo, mostrar que você é herdeiro ali dentro. E os menores de idade? Esses tem que ser feita uma procuração específica lá no cartório, mas também tem direito. E as pessoas que, por exemplo, sejam interditadas, também tem que fazer uma procuração específica, mas também tem direito. Então, o advogado único e simplesmente vai falar para o juiz: esses são os herdeiros da pessoa que faleceu, os sucessores que vão receber o dinheiro no lugar da pessoa. Isso é dividido, né? Se tiver, no caso, a companheira, metade dela e a outra metade é dividido em iguais partes para os herdeiros. Eu já vi casos, presenciei casos em que o juiz, no entendimento dele na Justiça Federal, dividiu em partes iguais para todos. E os filhos tiveram a consciência de cada um deles pegar a metade deles e passar para a mãe. Olha que bacana, né? A gente vê que nem sempre o dinheiro fala mais alto em alguns casos. Então a decisão do juiz não cabe a nós. Nós sabemos que é metade para companheira, para o companheiro, se ainda estiver vivo. Se não tiver, é dividido em igual parte para as outras pessoas. No caso de ser apenas um residual, a pessoa tem um processo administrativo, é feita essa habilitação, ela é obrigatória, né? Existem outros processos também que tem que ser feito, aí, no caso você vai procurar para fazer, quando a pessoa vem a falecer, aí já é outro caso, você tem que procurar, é um outro tipo de ação. Aqui nós estamos falando para receber o residual lá do INSS. Então, se houver algum dinheiro para receber, que não foi sacado, que é proibido de ser sacado, também vai ser pago com essa ação judicial, essa habilitação de herdeiros para receber esse dinheiro, que não tem nada a ver quando a pessoa morre e que tem que fazer um inventário. Inventário é outra conversa que eu não estou falando nesse vídeo.
O inventário é diferente, o inventário já envolve a Receita Federal, divisão de bens. Nós estamos falando aqui do dinheiro que é deixado lá do INSS. Tem que se fazer uma habilitação dos herdeiros, tem que juntar todos os herdeiros para que o juiz aprove, para que receba o residual. Às vezes a pessoa, por exemplo, faleceu, tem só um mês para receber, aí esse um mês é dividido entre todos os herdeiros. Agora, se existem os atrasados, retroativo, administrativo ou de processo da justiça, tem que se fazer essa habilitação. Então, só resumindo, a habilitação é fazer com que você assine uma autorização, uma procuração, até uma declaração de hipossuficiência, mostrando que você não tem condições de pagar um advogado, para que você faça parte do processo. Ninguém está querendo roubar você, ninguém está querendo fazer nada disso. E, infelizmente, triste, no momento desses, a gente ouve uma situação dessas pessoas. Tem aqui processos de famílias grandes em que os familiares às vezes moram em outras cidades e brigam entre eles e o processo nunca acabou. O dinheiro fica para o Estado porque eles não entram em acordo, porque eles acreditam que estão assinando algum documento que possam ser roubados, alguma coisa assim. Eu não entendo essa situação. Única e simplesmente você vai fazer parte daquele processo. E se existir algum dinheiro para ser recebido, é dividido entre os herdeiros, tudo dentro da justiça, tudo legalmente. Lembrando que o advogado fez a aposentadoria, a pensão, o amparo e tem que receber por isso. E fez aqui uma habilitação de herdeiros e também teria que receber por esse direito e ele não recebe. As pessoas não encaram essa realidade, que são dois trabalhos. Eu acredito que as pessoas têm o hábito aí de trabalhar de graça para os outros, não sei como que é a situação, mas não reconhece o valor desse trabalho. Então, a grande maioria das vezes, o profissional, o advogado, ele não cobra pelo trabalho de fazer essa habilitação de herdeiros. Ele apenas vai receber aquilo que já iria receber a porcentagem lá de cada um dos herdeiros, que é um valor pago por lei, pelo trabalho que foi realizado. Então é muito triste essa situação, e ainda assim esses herdeiros ainda não querem pagar pelo serviço. É uma complicadíssima essa situação, mas esse assunto vou deixar para outro lado. Como eu disse, é uma situação triste e que existe. Então, se a pessoa não recebeu em vida, estava lutando no INSS, você vai ter que ir para a justiça, procurar um advogado de confiança e vai ter que habilitar todos os herdeiros para poder receber esse dinheiro na justiça. Agora, se já existia um processo, a pessoa ganhou esse processo, só lembrando aqui que para receber os herdeiros tem que se ganhar. Às vezes a pessoa estava recebendo, mas não se gerou atrasados, por exemplo. E o advogado não recebeu nada e nem vai receber nada, vai ficar a ver navios. Mas pelo menos a pessoa desfrutou ali em vida e recebeu alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado na hora de levantar aí falsos testemunhos, falar, olha, tem dinheiro para receber? Nem sempre. Eu vi casos, por exemplo, de pessoas que entraram e receberam na tutela. O que significa isso? Logo no início do processo começaram a receber o dinheiro, o que é ótimo, a pessoa desfrutou em vida, mas infelizmente a pessoa veio a falecer, não havia atrasados para receber, como eu disse, foi feito um excelente trabalho, o juiz disse que essa pessoa tem que começar a receber de imediato, porque tem necessidades. Então ela recebeu em vida, não tem atrasados para receber, ou os atrasados são mínimos. E os herdeiros ainda ficam bravos ainda, que além de não querer pagar, ainda querem receber um dinheiro que não existe. Então, cada caso é um caso, cada história é bonita de ser contada, bonita de ser vivida, mas tem que se ter provas de tudo. E o processo é a prova de tudo. Eu já fui uma vez aqui no fórum, porque a herdeira achou que o advogado tinha ficado com dinheiro, alguma coisa assim. Naquele momento, eu acompanhei a advogada, que eu presto serviço há muitos anos, foi há muitos anos atrás, e ela fez questão de me levar à frente do juiz ali, para mostrar essa situação, e a vergonha que a pessoa, não sei se assiste muita novela, criou uma situação ali na cabeça, né, de que existia dinheiro, que tinha dinheiro para receber, né? No caso eram 2 irmãos, né? E a mãe. A mãe ficou com a metade desse dinheiro, do processo, da justiça, uma aposentadoria por tempo de serviço, e a outra metade foi dividida entre os irmãos, e a irmã achou que era pouco, né?
É complicada a situação, ainda não queria pagar o serviço do escritório ainda. Então, é complicado, a gente tem que reclamar também, né? As pessoas reclamam o tempo todo, por que não tem direito de reclamar, de conversar também? Espero que vocês tenham entendido essa situação triste, mas que existe, que é a habilitação de herdeiros. Então, se tem alguém na sua família que tem um processo na justiça, procura saber como está esse processo. Tem alguém na família que está pedindo uma aposentadoria, uma pensão dentro do INSS, procura saber informações. Nós não sabemos do dia de amanhã. E se acontecer alguma coisa, infelizmente, é uma situação comum. Os herdeiros têm direito de receber sim ação. Uma história muito triste, eu vi aqui uma situação complicadíssima, um amparo social. A pessoa fazia hemodiálise, tinha direito de receber uma aposentadoria por invalidez, erroneamente o INSS, acho que eles fazem de propósito para pagar um benefício menor, começou a pagar um amparo social para esse cidadão, uma pessoa simples, que trabalhava como pedreiro, não tinha condição mais de trabalhar, tinha que fazer hemodiálise toda semana, 2 vezes por semana. Como uma pessoa dessa vai trabalhar sem saúde? E conhecendo essa situação, eu levei ao conhecimento do escritório onde eu trabalho, nós fizemos uma ação e ganhamos uma aposentadoria por invalidez. É chover no molhado, substituir o salário mínimo, que não tinha 13º, por um que tinha salário mínimo. Só que só nessa situação tinham 5 salários para receber dos 5 últimos anos e gerou um atrasado pela demora do pagamento. Então tinha ali mais de 40 mil reais para receber nessa situação. E a pessoa não ficou sem receber um instante, nunca ficou prejudicada. E infelizmente a pessoa veio a falecer. O INSS, de má fé, interferiu no processo. Nós fizemos a habilitação da esposa, que era herdeira, e estava aguardando o resultado do processo. Ganhamos na justiça a pensão por morte, né, que veio de um amparo social errado, foi transformamos em aposentadoria por invalidez, porque a pessoa tinha o INSS pago, era um pedreiro, o INSS tinha enganado a pessoa, pagou um benefício que não tinha 13º, nós ganhamos. O INSS pagou administrativamente, mandou uma carta lá para casa dessa senhora com o salário e mais 40 e tantos mil reais. A pessoa bateu na porta do escritório antes do escritório abrir pela manhã e deu o seguinte recado: não vou pagar porra nenhuma, porque se veio na minha casa não foi pelo trabalho do advogado. E aí, José? E aí, Maria? Como fica a situação? É uma situação triste, pessoas desonestas, e nós vivemos por essa situação todos os dias. Também devem existir advogados desonestos, infelizmente, situações e mais situações. Conselho: infelizmente, se alguém aí está esperando uma resposta do INSS na sua família ou tem um processo na justiça e veio a falecer, procura o advogado que estava cuidando do processo, mas com respeito ao profissional, que eu garanto que você vai sair dali satisfeito, vai ter todas as suas respostas respondidos ali, todos os seus questionamentos, e se for o caso, você vai participar desse processo, vai fazer parte desse processo e vai receber esse direito, infelizmente, que era o direito da pessoa que veio a falecer. Meu muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo, desculpa o desabafo aí. Quem gostou, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Quem não gostou, se inscreve também, que nem sempre as histórias são felizes, mas nós temos que fazer aqui a nossa parte. Compartilhe as informações, então não receba se a pessoa morreu, mesmo que tiver o cartão do INSS, não receba os valores. Procure sempre o advogado para que faça da melhor forma possível para receber sem ter dor de cabeça, garantindo o seu direito. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Vou deixar uma matéria para vocês aqui na descrição, trazendo alguns exemplos. Eu não quis trazer exemplos aqui que eu não vivi, né? Então eu trouxe exemplo que eu vivi aqui. Tem vários, infelizmente, cada história triste, pessoas que poderiam estar recebendo benefício, mas não conseguem sobreviver para receber. Como eu disse para vocês no início do vídeo, infelizmente, para receber do INSS só depois de morto. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Que Deus abençoe as nossas famílias. Meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência. Peço desculpas se você interpretou algo de errado, se não gostou do vídeo. Garanto a você que foi de coração. Então procura o advogado
e faça sim, assine a documentação, faça parte do processo. Lembrando que foi feito todo um trabalho ali e com certeza você tem direito de receber aí, se você é herdeiro, se você é herdeira, e vai receber isso. Existem aí defesas para vocês, tem o juiz, tem o promotor de justiça, tem todo mundo que vai trabalhar do seu lado, e o advogado também vai fazer esse serviço com o maior prazer do mundo para ajudar, mesmo nesse momento triste. São coisas da vida, né? Forte abraço a todos, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.